esta palavra de dois discípulos no caminho de Emaús. É uma palavra que traz para nós, nos dias de hoje, talvez dias que nós estamos vivendo, momentos que talvez tem pessoas que estão nos ouvindo, estão vivendo. São momentos de angústia, momento de tristeza, momentos de falta de esperança. Parece que tudo não dá certo, parece que tudo que se coloca a mão não vai para frente, parece que você projeta alguma coisa e as coisas parece que vão embora, fogem da nossa mão. E esta mensagem traz algo parecido, como de uma profecia que já existia, determinada pelo próprio Jesus. Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Ficai em Jerusalém até que a glória do céu venha sobre vocês, os meus discípulos, Jesus dizia. Ficai dentro da congregação, melhor dizendo, ficai dentro daquilo que eu determinei para vocês, para que vocês não possam sair de maneira para fora até que eu dê a resposta necessária. E a Bíblia relata que esses dois discípulos eram discípulos. Alguém que já... Ora, quem é discípulo? Quem vive com Jesus, quem anda com Ele, quem está a todo momento do lado dele. É mais do que... É um discípulo, é alguém que conhece as Escrituras, é alguém que conhece os mandamentos do Senhor. E os dois discípulos agora decidem não cumprir a promessa, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, dizendo, fiquem em Jerusalém, até do alto seja revestido o poder. Eles decidem ir embora, pegar outro rumo, outro caminho. Eles decidem agora sair daquilo que era determinado por Jesus, para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles fossem seguir outro caminho, outra jornada. E eu começo a analisar nós no dia de hoje. Esses discípulos estavam vivendo os dias de angústias, dias de decepção, dias que eles queriam que passassem logo. A fé deles estava frustrada naquilo que eles acreditavam. A fé deles parece que agora ela tinha desaparecido a fé deles. Parecia que no momento desses dois discípulos eles estavam vivendo dias de descrente. Parece que tudo aquilo que foi lhe dito, foi lhe falado, parecia simples história. Agora eles decidem ir embora. Eles decidem abandonar a fé, eles decidem abandonar aquilo de tanto tempo que eles acreditavam. Eles decidem abandonar tudo. Dois discípulos frustrados, pois a promessa de Deus não tinha se cumprido. E a Bíblia relata que eles pegam essa decepção, essa angústia, essa aflição, essa falta de esperança e decidem pegar outro caminho, outra rota, outra trajetória. Eles decidem, então, sair de Jerusalém e ir para uma aldeia pequena chamada Emaús, uma aldeia simples, longe, a quase 12 quilômetros. E eles vão indo, a Bíblia diz que eles na metade do caminho andando, indo embora, abandonando aquilo, eles começam a relatar um para o outro. Poxa, nós achávamos que Jesus, aquele mesmo que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, você lembra? Um começava a dizer para o outro coisas que haviam sucedido. No versículo 14 dias que eles iam falando entre tudo aquilo que havia sucedido. Então eles começavam a relatar os milagres que Jesus havia feito no momento da sua caminhada. Talvez um dizia para o outro perguntando, você lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro?
Que milagre extraordinário, depois de 4 dias, aquele homem morto, aquele homem que já cheirava mal, aquele homem que não tinha mais esperança, Marta e Maria desesperado, e elas dizem para Jesus que ele não precisava ir mais lá, porque Lázaro já estava morto, tudo estava determinado a acabar, mas eles contando um com o outro, dizem, mas Jesus chegou. E depois de 4 dias mandou Lázaro sair para fora, e Lázaro saiu. A Bíblia nos relata que eles estavam indo embora para a aldeia chamada Emaús, mas lembrando dos milagres que Jesus fazia. Ora, Jesus estava morto para eles. Jesus estava crucificado. Eles viram Cristo sendo crucificado, açoitado. Eles viram Cristo sendo massacrado pelos romanos, colocando uma coroa de espinho na sua cabeça, sangrando sobre o teu rosto. Eles viram quando os romanos deram tapa e guspe em Jesus, e perguntando para Jesus, se você é mesmo Cristo, Filho de Deus, desce da cruz então e se salva. Você não fez tantos milagres? Desce da cruz e salva a si mesmo. Você diz que é o salvador de outros, desce da cruz e se salva. E eles viram Jesus entregando o seu espírito ao Pai, dizendo, Pai, recebe o meu espírito. Irmãos, no versículo 14 diz que eles iam falando do que havia acontecido. Eles iam conversando entre si sem esperança, sem convicção de que Jesus era o Cristo. Eles iam conversando entre si dizendo, não é mais o Cristo, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ora, a Bíblia relata que tantos milagres que Jesus fez, multidões acompanhavam. Esses discípulos também acompanharam alguns milagres de Jesus. Talvez ele acompanhou aqueles milagres que quando Jesus cospe no chão com a sua saliva, faz no barro, esfrega na mão do cego e diz, veja. Eles viram também o milagre, ou ouviram falar da multiplicação dos pães e peixes. Eles ouviram falar da festa que só tinha um pouquinho só de pão, peixinhos, 2 peixinhos. E eles viram o milagre que Jesus tinha feito para aquela multidão que estava faminta. Eles viram falar de tantos milagres do Senhor. Eles viram Jesus fazer tantos milagres. Eles viram pessoas ser transformadas, libertas pela palavra de Jesus, pela palavra dele. E agora esses 2 discípulos estão dispostos a abandonar tudo, a simplesmente abandonar a fé, desertar de tudo que eles acreditavam, e ir para um lugar distante, uma aldeia chamada Emaús, e dizendo entre si os milagres que haviam acontecido, mas a fé deles estava totalmente aniquilada, acabada. Talvez é assim na vida daqueles que sofrem uma decepção. Talvez é assim na vida daqueles que viram o milagre de Jesus. Ouviram Deus fazer alguma coisa. Ou por um motivo de frustração, no meio da caminhada. Porque o começo da caminhada é muito bom, a gente está sempre pronto para aquilo, sempre estamos motivados para aquilo, para tudo que fizermos nós estamos prontos para fazer. Mas se houver uma decepção no meio do caminho, se houver algo que te dá errado, o do homem, o do natural, é se frustrar, é perguntar, cadê Deus? É perguntar, cadê Jesus? É se perguntar, onde está o Deus que eu sirvo? Talvez na boca, na consciência. Os inimigos talvez perguntam, cadê o teu Deus? Onde ele está? Estes discípulos de Emaús estavam vendo exatamente isso.
estavam vivendo dias de angústia, dias de decepção, dias ao qual que eles estavam fugindo de tudo aquilo da promessa. Mas de repente, o próprio Jesus aparece no meio da conversa deles. O próprio Jesus ressurreto, agora ressuscitado, aparece no meio da conversa deles e diz e pergunta: que palavras são essas? Que caminhando, trocai entre vós. No versículo 17. Jesus pergunta: por que estáis tristes? Jesus chega no meio da conversa, irmão. Você é ouvinte da 106,3 da Rádio Atalã. Jesus chega no meio da conversa, da decepção deles, da frustração deles. No meio da conversa, Jesus chega e pergunta para eles: do que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão desta forma dizendo tudo isso? E eles olham como se cego na presença do Senhor. Não viram que era Jesus que chegava diante dele. E eles perguntam para Jesus, dizendo: ora, tu és peregrina aqui, por esta região? Tu não conheces esta região que é a qual nós estamos passando? Todo mundo está falando de Jesus, o qual seria o profeta, o Filho de Deus, o qual nós acreditávamos que ele seria o remidor de Israel, ia mudar a nossa vida. Agora nós estamos tristes. Agora nós estamos abatidos, cansados. Nós estamos desertando da fé. Tinha uma promessa para a gente ficar em Jerusalém, mas agora nós estamos indo para a aldeia, Emaús, estamos tristes, desesperançados. Talvez na tua vida, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, você está como esses dois discípulos no caminho de Emaús. Já viu, escutou tantas promessas, mas a vontade é de ir embora. A vontade é de pegar e seguir outro caminho. Poxa, a frustração veio, o problema veio, a dificuldade veio. Parece que todo mundo te abandona, parece que todo mundo fica longe de quando tudo está dando apertado. Mas Jesus aparece no meio da conversa daqueles discípulos. Jesus aparece, pergunta: por que estás tristes? Por que está abatida a minha alma? Agora Jesus começa a explicar para os discípulos, meu irmão. Começa a dizer para os discípulos, um para o nome de Cleófas, e começa a dizer para ele: o que está acontecendo? Por que estás tristes? E ele começa a dizer tudo aquilo. Olha, nós éramos discípulos de Jesus também. Nós víamos milagres dele. Nós vimos as maravilhas que ele tinha feito. Agora nós estamos seguindo outro caminho. Nós queremos abandonar tudo. Estamos indo para uma aldeia, Emaús. E Jesus começa a explicar para eles. Eles mesmos cegos. Eles mesmos sem enxergar que era o Messias. Eles mesmos sem enxergar que era o próprio Cristo. Jesus começa a explicar para eles, dizendo: olha, era necessário que o Filho do Homem morresse, padecesse. Era necessário que ele fosse morto. O profeta Isaías já dizia. Em Gênesis foi a primeira profecia dizendo que da mulher nasceria uma semente que salvaria o mundo e pisaria ela na cabeça da serpente, e a serpente
morderia o seu calcanhar como sinal de traição. E Jesus começa a explicar e passar as passagens bíblicas que ele teria que ser levado como um cordeiro ao matadouro e ser crucificado. E os discípulos foram caminhando, irmão, e iam chegando até Jesus. Talvez na tua vida, na minha vida, quando a gente estamos na frustração, quando nós estamos no momento de dias de angústia, quando parece que ninguém aparece, Jesus aparece. Só que muitas das vezes nós estamos com os olhos tapados, não enxergamos. Não conseguimos enxergar Jesus. Nem alguém que pode ser usado no mendigo. Nem alguém que chega na nossa porta pedindo uma comida, querendo dar uma palavra. Jesus chega no meio daqueles homens todos arrebentados pela fé. Jesus chega no momento que eles estavam em dúvida de tudo que eles acreditavam e que eles viram. E Jesus começa a compartilhar para eles, dizendo que era necessário. Era necessário que tudo isso acontecesse. Ora, se não acontecesse isso, como é que ia fazer? Se não acontecesse isso, como é que ia fazer? Parece que eu vejo pelos olhos da fé, Jesus dizendo, nesses 3 dias eu estava ocupado. Nesses 3 dias eu tive que... Eu não podia dizer, né? Mas eu creio assim que Cristo estava ocupado, porque a Bíblia fala que Ele toma a chave do inferno. Toma a chave da morte. Toma a chave daquilo que era guardião do inferno, pega aquilo e leva consigo a chave da morte e da vida. E leva consigo sobre a morte. Ele vence a morte. Ele vence aquilo que o homem mais teme, a mulher mais teme, os seres humanos mais temem, é a morte. Quem é que não quer morrer? Se eu perguntar para alguém, ninguém quer morrer, todo mundo teme a morte. E Jesus vence a morte, pega a chave da morte, pega a chave da vida, vai diante dos céus e desce. O engraçado é que Jesus se preocupa com a conversa desses 2 discípulos. Lucas, do Evangelho de Lucas, começa a relatar esses 2 discípulos, dizendo que ele estava atormentado pela fé, dizendo que eles queriam abandonar, parar com tudo. Eles queriam desertar de tudo que eles acreditavam. Eles viram os milagres do Senhor, eles ouviram o milagre do Senhor, mas eles queriam ir embora porque eles viram que Cristo foi cuspido na cara. Ele viu que Cristo não desceu da cruz para se vingar. Ele viu que Cristo não desceu da cruz para se auto-salvar. Eles viram que Cristo não desceu da cruz e salvou a si mesmo e matou todos aqueles. Como os discípulos um dia perguntaram para Jesus, Senhor, tu quer que nós oramos ao céu e desce fogo do céu como Elias? E Jesus disse, não, eu não vim para matar, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para salvar aquele que estava perdido. Eu vim para salvar aquele que estava em esperança. E agora os discípulos se decepcionam. E indo embora, Jesus aparece no meio deles. É uma passagem muito linda, irmãos, que meu coração arde. E eles estavam cegos, não viram? E começaram a conversar com Jesus ali. Jesus se foi fez como se fosse embora adiante. Quando chegaram na aldeia, Jesus fez como se fosse embora adiante, como se ele fosse seguir o caminho. E os 2 discípulos chegam a Jesus e diz, fica conosco, já se faz tarde. Fica conosco porque o caminho já é à noite. Está aí a noite, está escura, é perigosa. Fica conosco, se hospede conosco nesta noite. Come pão com a gente. Senta na nossa mesa. E amanhã o senhor parte para ir outro. Amanhã o senhor parte, o senhor vai embora. Aí Jesus entra na casa dos 2 discípulos, na aldeia.
E no partir do pão, quando Jesus pega, apresenta ao Pai o pão, eles começam a observar a mão furada de Jesus. Eles observaram as mãos furadas do Senhor. E Jesus desaparece no meio deles. Eu fico maravilhado com esta mensagem, porque nem os discípulos que eram mais próximos de Jesus, poucos eles viram. Foram poucos dos discípulos que viram. E esses dois viram a Cristo ressurreto, com as mãos furadas, partindo o pão, partindo o alimento, dizendo: eu estou vivo. Vocês pensavam que eu estava morto, mas eu estou vivo, partindo o pão para convosco. Porque quando a esperança vem na tua porta, quando você pretende ir para outro caminho, quando você desiste do Senhor, quando você desiste da fé por muitos milagres, Jesus aparece no meio do caminho e diz: não, eu vou mostrar com as minhas mãos furadas para você, eu vou mostrar que eu sou o mesmo Deus ainda, e que muitas coisas têm que ser feitas, têm que ser acontecidas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, meu ouvinte, está passando por um momento difícil. A promessa que você achou que ia chegar na tua vida ainda não chegou. A promessa que Jesus já fez, parece que ela não chegou e você está decepcionado. Você está abatido, com vontade de ir embora para Emaús. Porque a frustração bate no homem e na mulher de Deus também. As lutas, elas vêm, e às vezes elas são ferrenhas, elas são duras, elas são prontas para nos matar. Mas Jesus aparece para fazer a diferença na tua vida e na minha vida. Jesus aparece com o partir do pão. Aqueles discípulos assustam quando Jesus desaparece. Nosso coração ardia quando ele falava conosco. Nosso coração ardia, o nosso coração batia mais forte. Nós estávamos decepcionados, achando que era ele, que ele não ia ressuscitar, que nada ia acontecer. E ele aparece no meio do caminho para nós. E agora nossa fé aumenta. Eu quero voltar para onde eu vim. Vou voltar em Jerusalém. Vou contar para todo mundo que eu vi o Messias. E ele falou conosco. E ele partiu o pão na nossa casa. E ele fez um milagre na nossa vida. Louvado seja Deus. E esta mensagem não vem impactar a tua vida. Talvez você está frustrado, angustiado, pronto para ir para Emaús. Jesus fala: fica em Jerusalém. Quando tudo está dando errado, quando parece que é a barreira na tua vida, a barreira na tua frente, a decepção, a frustração ministerial, a frustração no louvor, quando alguém te joga uma palavra negativa, quando alguém te joga algo, o tipo de Jesus fala: eu morri na cruz por você, eu peguei a chave da morte, eu fiz tudo aquilo porque o homem queria, o diabo, que eu ressuscitasse na hora e mostrasse que eu era Deus, mas eu tive que padecer como cordeiro e ressuscitar como leão para lutar pelo mim e pela tua vida. E ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Deus que faz o impossível virar possível. Não se frustre. No meio da frustração, entenda: Jesus, ele está do teu lado e andando contigo. Peça para ele abrir os teus olhos para enxergar tudo aquilo que você está passando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Neste momento, eu quero orar por vidas. Eu quero orar por vidas nesta noite. Temos alguns pedidos de oração. Nossa irmã Vânia, Vanessa, Alexandre. Laudiceia, nossa irmã Ana Lívia, Maria José, Mateus, Gêmeo, Ivone, João Souza, Marcelo,
Maria e filho, Marcelo, Daniel, Tatiana, Edson, Cláudio, Jacinto. Pedir oração também pela Zélia e Roberto. Pela Lucineide, está grávida de gêmeos, está pedindo, passando mal, nós iremos orar. Célia e Maria, auxiliadora, Mato Grosso, estão todos doentes. Mesmo Jesus que entrou ali naquela vida daqueles meninos, vamos fazer essa oração para os ouvintes, amigos que têm nos acompanhado. Neste momento de oração, se onde você estiver, não importa. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, porque eu sei que o nosso Deus, Ele está ardendo no teu coração, como ardeu naquele coração daqueles discípulos. E Deus pode fazer um milagre acontecer na vida dessas pessoas, na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, dos ouvintes. Jesus Cristo, Ele pode fazer o impossível aparecer no meio dessa situação. Oramos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu apresento essas pessoas nesses pedidos de oração. Pessoas talvez frustradas, Senhor. Pessoas doentes, pessoas que estão prontos e prestes a abandonar tudo. Mas eu lhe peço que o Senhor venha aparecer na vida deles, na nossa vida. Assim como o Senhor apareceu para esses 2 discípulos que estavam com a fé arrebentada, querendo ir embora de tudo, abandonar. Que o Senhor venha aparecer, ó Pai, que nós vamos enxergar o Senhor, o manifestado do Teu poder, da Tua glória, da Tua majestade. Nesta noite, para os ouvintes, aquelas pessoas que nos ouvem, eu profetizo milagre, eu profetizo que cura, libertação venha atingir a casa dessas pessoas. Que elas possam ligar nesta rádio que tem sido bênção e contar as bênçãos e a vitória que o Senhor Deus proporcionou para elas. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, neste momento, eu profetizo que elas serão alcançadas diante da Tua presença. Que o Senhor vai aparecer no meio delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a alguns irmãos que eu vi aí compartilhando a live conosco, o nosso irmão Francisco, nossa irmã Luciene, nossa irmã Jaqueline Roque, nossa irmã Jaqueline Pinho, meu pastor Armando, toda a gratidão pelo meu pastor, missionária Aparecida, nossa congregação ali da Assembleia de Deus em Cristo, no Jardim Nova Campo Grande. Eu quero que nosso irmão Sebastião, que está nos acompanhando, muitos irmãos nos acompanhando, que Deus possa recompensar a vida de vocês de forma extraordinária. Todo o meu agradecimento aqui por esta oportunidade da Rádio 106.3 Atalaia. E eu quero deixar meu telefone, louvado seja Deus, 99311 8100, 993 11 8100, Presbítero Mai, seu servo, seu irmão em Cristo. Agradecendo essa oportunidade ao pastor, meu pastor de novo Armando, sua esposa, sua família, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, a todos os irmãos. Eu quero que o meu grande abraço, que Deus possa nos acompanhar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Às 21h56, depois dessa ministração aqui, vamos juntamente com o pastor aqui encerrando aqui a nossa programação, agradecendo a você que ficou até esse exato momento, que continuará ouvindo aqui a Atalaia FM. Daqui a pouquinho, coladinho com o nosso programa, a partir das 22 horas, tem um programa ali da Igreja Assembleia de Deus, Palavra e Virtude, e na sequência, programa Desperta Brasil. Encerrando aqui a nossa programação, agradecendo você que está na live ainda, nos ouvindo aí. Não consigo ver as pessoas que estão
a Jaqueline. A Jaqueline é uma pessoa, deixa eu ver se eu consigo buscar alguém aqui, a Sueli, o Sebastião, o Toninho, deixa eu ver essas pessoas que mandaram mensagem aqui na live aqui, o Francisco, a Joyce, todos vocês aqui, a Michelle Anderson, o Valdeir Santos. Um abraço para vocês que estiveram acompanhando a live, que estará vendo esse vídeo depois, que estará sendo compartilhado aí. Que Deus vem estar impactando e abençoando a sua vida e a sua família. Encerrando aqui a nossa programação, deixando para vocês aí os agradecimentos aos apoiadores culturais aqui da Atalaia FM, vocês que nos ajudam a manter essa obra de Deus, a manter essa rádio aqui no ar, vocês que são os apoiadores culturais, que leva a rádio, a Atalaia FM, leva entretenimento, leva informação, leva dinamismo e leva a palavra de Deus, que é a essência para nossas vidas. Agradecendo a todos os apoiadores culturais aqui da Atalaia FM, citando aqui o Lava Jato e Borracharia, Operação Lava Jato, também Loucos por Presente, Padaria Rema, Diz Jardim, Comercial Lupazi, Depósito Irmãos Araújo, Mateus Desentupidora, Choperia do Baiano e Escape Motos. Deus abençoe a vida aí de todos os nossos apoiadores culturais. Lembrando, pessoal, hoje nós tivemos aqui no nosso programa, no início aqui no quadro de utilidade pública, a presença ali do pastor Antônio Moraes, ali da Igreja Universal. Ele falou de alguns projetos sociais ali da Igreja Universal e também falou a respeito do projeto aí Unigrejas, o projeto da Igreja Universal em parceria com todas as igrejas. E amanhã essa semana é extensa da utilidade pública, né? Todos os dias teremos aqui utilidade pública aqui de segunda a sexta-feira, essa semana inteirinha. Amanhã teremos a presença aqui do jornalista Og Ibrahim, ele estará conversando conosco, batendo um papo aqui conosco. Amanhã, se você tiver alguma pergunta para fazer para ele, pode estar participando conosco. Na quarta-feira, a doutora Juliane, ela estará falando a respeito da reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela vai estar passando certinho como será, se porventura for aprovado. Na quinta-feira, o vereador Gilmar da Cruz, e na sexta-feira a contadora Isabel, ela estará falando a respeito da criação do MEI, vai estar explicando certinho para vocês. 22 horas pontualmente, continue aqui na Atalaia FM, agora coladinho com o nosso programa, tem um programa ali da Igreja Assembleia de Deus, Palavra e Virtude. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Abraço, pessoal. Deus abençoe.